como previsto, então, desse projeto de lei, projeto 3.515, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor em matéria de crédito e do superendividamento. Vou compartilhar com vocês, então, umas partes desse projeto de lei, a gente conversar um pouco, iniciando pelo seu histórico. Então, aqui está a história legislativa desse projeto de lei, que iniciou, então, em 2010, quando o senador José Sarney criou uma comissão de juristas, quando ele estava na presidência do Senado Federal, uma comissão que é presidida pelo ministro Herman Benjamin. A relatora dessa comissão é a professora Cláudia Lima Marques. Integrantes da comissão, nós também tínhamos a saudosa professora Ada Pellegrini Grinover, o professor Kazu Watanabe, integram também a comissão Dr. Roberto Pfeiffer, Leonardo Bessa, e que apresentaram, então, um anteprojeto em 2012, na verdade, contemplando 3 temas. O tema do comércio eletrônico, superendividamento e ações coletivas. A decisão era atualizar o Código de Defesa do Consumidor exclusivamente nesses 3 pontos onde ele tinha se mostrado, com o passar dos anos, defasado. No comércio eletrônico, vocês imaginem, na década de 90, quase ainda era incipiente, assim como a questão do superendividamento não se fazia presente, o crédito ainda não era democratizado, e o código acabou sendo assim, vítima do seu tempo. Então, a proposta era atualizar nessas 3 áreas, também nas ações coletivas, e com isso se apresentou, então, os projetos de lei que receberam o número 281, 282, e o que propõe um aperfeiçoamento do CDC era o PLS 283, que foi votado e aprovado por unanimidade, então, no Senado Federal. Em 2015, esse PLS ele foi para a Câmara de Deputados, onde ele recebeu o número 3.515, e atualmente ele está no aguardo nessa comissão especial de superendividamento, que é presidida pelo deputado Franco Cartafino, está no aguardo da votação do relatório. É preciso dizer que esse projeto de lei, ele traz normas que se referem à prevenção e ao tratamento do superendividamento, que conceitua, então, como seguindo a orientação que nós vimos da doutrina e que já é comentada em vários julgados, ele segue essa definição do superendividamento no artigo 54A, diz que se entende por superendividamento a impossibilidade manifesta de consumidor, pessoa natural de boa-fé, de pagar a totalidade das dívidas de consumo exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial. Então, vejam que é um critério aberto, não se estabelece um valor mínimo e máximo de dívidas, né? Mas quando o devedor não consegue pagar com o seu patrimônio ou o seu rendimento, né, ele está caracterizado. E aqui eu acho que fica importante pontuar essa questão da exigência da boa-fé, sim, porque ficam excluídos deste tratamento de ser albergado por essa lei, então, superendividados, os que a doutrina chama de ativos conscientes, são aqueles de má-fé, que, se porventura celebraram contratos já com o intuito, né, de não pagar, com a intenção de não pagar,
esses realmente não vão poder se socorrer, né, de um procedimento, não vão poder buscar a proteção da lei. Então, os de boa-fé são aqueles superendividados, somente pode ser os ativos inconscientes, quer dizer, os que se endividaram, né, porque não tiveram informação suficiente ou não tinham educação financeira que possibilitasse fazer um cálculo prévio do impacto da dívida no seu orçamento. Quer dizer, acabaram se atrapalhando e a dívida, também com juros altos, evoluiu e não coube mais no seu orçamento. E, sobretudo, os de boa-fé, os superendividados passivos, que são aqueles devedores que sofreram algum acidente da vida, então, algum evento imprevisto, extraordinário, e que os deixou sem condições de pagar. São principalmente a questão do desemprego, redução de renda, doença, o divórcio, como situações que levam devedores de boa-fé a se endividar. Todos esses, eles estão albergados, então, no conceito de superendividamento. Aqui, como eu comentei, nós temos, assim, 2 pilares nesse projeto de lei. Um que diz respeito à prevenção, então, e o outro que diz respeito ao tratamento, a um procedimento de falência propriamente dito. Então, no âmbito da prevenção, ele traz práticas, né, que já estão há muito incorporadas nas legislações europeias, inclusive em diretivas europeias. Quais são elas? Traz algumas práticas que são vedadas na oferta de crédito, ele vem regular a oferta de crédito, dizer como ela pode ser feita e o que não pode ser feito. Traz deveres de informação e aconselhamento, que devem ser desenvolvidos pelo fornecedor de crédito. Traz o princípio do crédito responsável. Traz o mínimo existencial, né, com limites para consignação em folha de pagamento. Nós não teremos tempo de ver todo o projeto, acho que nem é aqui o objetivo, mas eu trouxe as principais inovações, assim, referências em termos de prevenção, para os colegas terem uma ideia, né, do que é vedado na oferta de crédito publicitário, por exemplo. Fica proibido fazer referência expressa a crédito sem juro gratuito, sem acréscimo. Não se pode indicar, né, nessas ofertas que a operação pode ser concluída, como a gente vê aí, né, nas propagandas, sem consulta a banco de dados, sem consulta ao SPC e sem avaliação da situação financeira do consumidor. Isso é um dever que tem o fornecedor, enfim. Ficam vedadas publicidades que ocultem ou dificultem para o consumidor a compreensão sobre os riscos daquela contratação. Traz a figura do assédio ao consumo, porque diz que é vedado, então, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento de um produto, serviço ou crédito, inclusive à distância para o meio eletrônico ou telefone, principalmente se tratar de consumidor idoso, analfabeto, doente, ou em estado de vulnerabilidade agravada, ou com incentivo de prêmios. Eu acho que é uma figura bastante importante diante dessa prática que a gente tem visto de assédio a consumidores que são hipervulneráveis, como no caso do idoso. Inclusive, práticas de oferta de crédito para analfabetos, sem observância da legislação. E também ficam vedadas o condicionamento do atendimento das pretensões do consumidor, né, quando se condiciona aí a desistência das demandas judiciais ou condiciona o pagamento de honorários ou depósitos judiciais.
Ainda em relação à oferta de crédito, a gente pode ver aqui no artigo 54D, que na verdade ele traz um reforço ao artigo 52 do Código, que é aquele que diz que o que deve informar o fornecedor de crédito nos contratos, né, de crédito ao consumo, quais as informações que devem ser prestadas. O artigo 54 dele vem e ainda reforça esse dever de informação. Ele diz, então, que o fornecedor ele tem que informar e esclarecer adequadamente o consumidor, né, sobre as consequências do inadimplemento, sobre os custos daquele crédito, né, inclusive uma informação que seja adequada à idade, ao conhecimento e à condição social desse consumidor. Também o profissional ele fica obrigado a avaliar a capacidade e as condições do consumidor de pagar a dívida contratada, né? Ele vai ter que solicitar a documentação necessária e outras informações que tenham aí disponibilizadas em bancos de dados de proteção ao crédito. E informar a identidade aqui do financiador, entregar cópia do contrato. Isso tudo fica disciplinado, então, na norma que rege a oferta de crédito. Eu destacaria aqui como principal, né, e inovador é a questão do crédito responsável, no inciso 2, que é a obrigação de avaliar a capacidade de reembolso do consumidor. É bem verdade que esse princípio do crédito responsável, esse dever de aconselhamento ou de verificação da capacidade de reembolso, alguma jurisprudência, como a que a gente viu, já estava aplicando, né, em decorrência do próprio princípio da boa-fé e do dever geral de informar. Mas ainda era uma jurisprudência incipiente, e aqui fica, então, claro, é uma regra específica para os contratos de crédito, né, da qual não se vai poder fugir, né, da informação, esclarecimento, aconselhamento, né, e de crédito responsável, sob pena, inclusive, de aplicação de algumas sanções que o projeto prevê. Quer dizer, se ficar na análise, cada caso concreto, se o juiz constatar que esse dever de informação ele foi descumprido, que o consumidor não recebeu informação suficiente, ou a que era necessária, dependendo da sua condição social, da sua idade, né? Se ficar constatado que o fornecedor não prestou essas informações, né, não auxiliou ele a avaliar o risco, ou que concedeu crédito superior à capacidade de reembolso, né, do seu cliente, ele vai ficar sujeito, sim, a sanções, que são pode ser perda de juros moratórios, pode ser perda de juros, inclusive, remuneratórios, e indenização por perdas e danos patrimoniais e morais. Então, há aí, sob o risco de sanção, um grande incentivo para que os fornecedores efetivamente cumpram as regras aí de informação e aconselhamento. Outra novidade, aqui de modo específico, então, para que a gente não fique na dependência de uma aplicação de princípios de dignidade da pessoa humana, né, ou do mínimo existencial, aí vem uma regra específica que não nos deixa dúvida, né, de que naqueles contratos de crédito em que houver algum tipo de consignação, seja débito em conta corrente, crédito consignado, qualquer o tipo de consignação na folha de pagamento, né, que essas parcelas não possam ultrapassar 30% da remuneração líquida. A soma delas. Né? Então, se eu tiver um consignado, um débito em conta corrente, né, o desconto nunca poderá ser superior a 30%. Isso para garantir efetivamente o mínimo existencial dos consumidores. Né? E aqui uma consequência, né, para o descumprimento desse dispositivo. Né? Se não for observado, ele vai dar causa imediata à renegociação do contrato, à revisão, e aí o juiz vai poder adotar, né,
de forma isolada ou cumulada as medidas que constam ali no parágrafo 1º, que são dilação do prazo de pagamento, redução dos encargos da dívida na remuneração do fornecedor, a constituição, consolidação ou substituição de garantias, enfim, uma gama de opções que o juiz vai ter para aplicar no caso de inobservância desse percentual. E aí sim, então, a gente, depois dessas normas que atualizam o Código de Defesa do Consumidor no âmbito da prevenção, nós passamos para um segundo capítulo, que aí vai dizer respeito ao tratamento do superendividamento, ou como a doutrina às vezes chama, a insolvência do consumidor pessoa física, a falência do consumidor pessoa física, nos traz um regramento, então, um procedimento específico. Esse procedimento, nós vamos ver que ele inicia numa primeira etapa, numa fase conciliatória, e somente numa segunda etapa, se não obtida a conciliação, é que se estabelece, então, um processo de superendividamento em que o juiz vai aplicar coercitivamente um plano de reembolso. Então, vamos aqui para a nossa primeira fase do procedimento de falência. É uma fase que envolve a conciliação, uma conciliação que ela acontece a requerimento do consumidor superendividado. Essa conciliação, ela foi inspirada naquelas iniciativas de alguns tribunais que vinham fazendo conciliações em bloco, eu mencionei no vídeo anterior, e também nas práticas de negociação já estavam em andamento nos PROCONs. Vários PROCONs, todo o país também fazem a negociação em bloco, defensorias públicas também fazem, e é por isso que o PL 3.515, ele traz essa possibilidade. Essa conciliação, ela vai ser feita a pedido do consumidor, ela pode ser feita em juízo, mas ela também pode ser feita, né, no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nos PROCONs, nas defensorias públicas, né, e só haver o ajuizamento do processo se não for obtido o acordo. Mas, bem, voltando aqui, a conciliação, se ela for solicitada no judiciário, o juiz, então, ele vai instaurar, que chama o processo de repactuação das dívidas, e de uma audiência conciliatória, que pode ser presidida por ele ou por um conciliador credenciado no tribunal, na presença de todos os credores, né, vai haver uma proposta de plano de pagamento pelo devedor, aqui com prazo de 5 anos, preservado o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Então, vamos lá. O que nos diz o artigo? Bom, primeiro, essa conciliação, ela vai ser uma conciliação global, né? O juiz ou o conciliador vai sentar com o devedor e todos os credores naquele mesmo momento, né? Na mesma audiência, na mesma sessão de conciliação, porque a falência ela envolve, na maioria das vezes, vários credores. E o rendimento do devedor é insuficiente para pagar todos. Então, nós não podemos parcelar isso, dividir essa audiência, fazer uma com cada credor, porque é possível que o primeiro credor da primeira audiência, ele já, num acordo, ocupasse todo o rendimento disponível desse devedor. E com isso nós não resolveríamos o problema. Então, essa conciliação precisa ser em bloco. Nós vamos apurar, bom, qual é a renda que o devedor tem disponível. Com essa renda disponível, ele vai fazer uma proposta que abranja, na medida do possível, o pagamento de um maior número de credores. Assim, são todos convidados para a audiência de conciliação. Isso possibilita também uma isonomia entre eles. Nenhum dos credores vai ser privilegiado. Não vai receber aquele que primeiro correu em juízo ou que primeiro telefonou para o devedor. Então, todos são intimados para essa audiência
de conciliação, ouvem a proposta do devedor, e aqui nós temos traçados requisitos objetivos para essa proposta de pagamento. Primeiro, o prazo máximo de 5 anos. Esse prazo é usual no direito comparado, os prazos vão de 5 a 7 anos. Realmente não se recomenda prazo superior a 5 anos, né, porque daí são prazos muito longos. Em 6, 7 anos, mais do que 5 anos, muita coisa pode acontecer, né? Novo desemprego no decurso do plano de pagamento, enfim, muitos fatos imprevistos, então a gente prefere que seja o máximo de 5 anos, realmente é o ideal, que não ultrapasse esse prazo, né? Esse acordo, ele tem que preservar o mínimo existencial. Quer dizer, parte da renda do consumidor tem que ficar reservado para as despesas de subsistência. Do contrário, ele não vai conseguir cumprir o acordo. E as garantias das formas de pagamento originalmente pactuadas, elas ficam mantidas. Isso deixei em vermelho aqui, foi bastante discutida na época da negociação do projeto. Eu acho que foi um resultado aí da participação e da concessão que foi feita para o mercado. Se procurou sempre no Senado fazer uma proposta, né, que abrangesse também, atendesse às necessidades do mercado, algo que fosse factível, né? E é por isso que a Comissão de Juristas realizou 40 audiências públicas aí em todo o país, em que foram ouvidas também, colhidas sugestões tanto do mercado quanto do sistema de defesa do consumidor para que se conseguisse atender. Agora, o ideal seria, né, que realmente a gente pudesse, no acordo, ter mais liberdade para que não tivesse que manter, né, as garantias, para que se pudesse os credores abrir mão, em alguns casos, quando isso fosse necessário, de garantias que tenham sido pactuadas. Ficam excluídas dessa renegociação, então, de fora as dívidas de caráter alimentar, as fiscais para as fiscais e aquelas dívidas que são oriundas de contratos celebrados sem o propósito de realizar pagamento. Então, se for uma dívida de um consumidor aí de má fé, fica de fora, né? Também ficam de fora as dívidas oriundas de contratos com crédito real, de financiamento imobiliário e crédito rural. Essas se optou, então, por deixar de lado, né, e não fazer parte aí da renegociação do processo. E aí o projeto traz uma sanção, né, para o não comparecimento injustificado dos credores nesse momento. Isso é como um incentivo à conciliação. A ideia é de que a maior parte dos casos, preferencialmente, sejam resolvidos através desse acordo em bloco das dívidas com os credores. Então, significa que se não comparecer, né, e não justificar, ou através de procurador com poderes especiais, né, o credor vai ter como sanção aí a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de imóvel. Isso para fazer com que impelir realmente para que os credores compareçam nessa audiência de conciliação. Tem que comparecer e provavelmente farão boas propostas ou contrapropostas, enfim, serão mais flexíveis a um acordo, inclusive porque saberão que, se não houver acordo, aqueles credores com os quais não foi possível compor a dívida, né, se o devedor assim desejar, esse processo ele segue, então, e aí sim, para um momento que eu falei, aquela segunda fase, que é uma fase em que o juiz estabelece um plano compulsório. Se houver a conciliação, esse acordo ele vai ser homologado pelo juiz, né? Esse plano de pagamento vai estar ali descrito, vai ter o valor de uma sentença judicial. É o que, nesses projetos de conciliação aí no Sejus,
estão acontecendo no país costuma acontecer, né? Só que, como a gente ainda não tem lei, nesses projetos o credor não é obrigado a comparecer na audiência de conciliação, eles não sofrem nenhuma consequência se eles deixarem de ir. Né? E aqui o que é importante é de que a conciliação ela passa a ser praticamente uma fase obrigatória. Os juros param de correr, os encargos moratórios, enfim, se o credor deixar de comparecer. Aqui traz mais uma especificação em relação ao plano de pagamento desse acordo. Ele deve contemplar, está descrito ali no acordo, então, todas as medidas que forem acordadas em relação a prazo de pagamento, em relação à redução de algum encargo ou de remuneração do fornecedor. Também vai ter que fazer referência, se houver em juízo já, alguma ação em relação àqueles contratos de cobrança ou execução, vai ter que haver uma referência nesse plano de pagamento, se essas ações estão suspensas ou se foram extintas, né? Vai ter que haver uma referência também em relação à data em si, vai ser excluído o nome do consumidor do banco de dados ou de cadastro de inadimplentes, né? No caso em que o nome está negativado, normalmente nos acordos, esse tema ele é tratado, né? Quando se faz um acordo, pelo menos o que está sendo feito nesses procedimentos consensuais, via de regra, os fornecedores aceitam excluir o nome do devedor em 48 horas, em 5 dias de cadastro negativo. Claro que se o consumidor deixar de cumprir o acordo, novamente eles vão estar autorizados a inserir o nome no cadastro. Mas, no momento do acordo, a gente combina um prazo, né, para retirada do nome deles. E o item 4 aí refere que deve constar nesse acordo, então, o condicionamento dos efeitos à abstenção pelo consumidor de condutas que importem o agravamento de sua situação de superendividamento. Então, o consumidor ele sai advertido, né, de que ele deve, a partir do momento que aqui foi celebrado aquele acordo, ele deve dar prioridade ao seu cumprimento. Então, a renda que ele vem a ter, ele deve pagar as despesas de subsistência e, em segundo lugar, o acordo que ele fez. Não pode sair dali fazendo empréstimos, comprometendo mais a sua renda, gravando sem antes pagar os credores com os quais ele se comprometeu. Esse acordo que a gente faz coletivo, ele não vai importar uma declaração de insolvência civil do consumidor. Aí, essa previsão é justamente pela preocupação que esse consumidor ele não seja excluído do mercado. Ele fez o acordo, um acordo que é para pagar as dívidas no tempo e no modo, né, combinado de acordo com o seu orçamento, mas ele vai seguir capaz de gerenciar o seu patrimônio, a sua renda, né, sem que ele seja declarado uma pessoa insolvente. Ele vai continuar no mercado de consumo, vai poder fazer compras parceladas, vai poder, inclusive, contrair novos créditos, seja de acordo com a sua capacidade de reembolso. Mas ele não é uma declaração de insolvência. E esse pedido, essa conciliação, ela só vai poder ocorrer de novo, né, após o decurso do prazo de 2 anos. Então, primeiro, ele tem que pagar, sem antes pagar tudo que ele se comprometeu no acordo. E antes do decurso do prazo de 2 anos, ele não vai poder pedir de novo para fazer uma nova repactuação. E é importante dizer aqui que nessa conciliação, né, todas as medidas, elas são possíveis, né, de serem acordadas, né, desde que haja consenso entre o consumidor e os seus credores. Agora, se
for inexitosa a conciliação, né, em relação ao credor que não fez o acordo, o devedor vai poder pedir, sim, que se instaure aí o processo por superendividamento. E aí, visando a revisão e integração desses contratos, a repactuação das dívidas que restaram aí, mediante um plano judicial de pagamento compulsório. Aqui a partir desse momento, então, que todos os credores, eles são citados para esse processo de superendividamento. Aí são considerados documentos e as informações que foram prestadas em audiência. Tem o prazo de 15 dias para os credores citados juntarem documentos, né? E justificar, inclusive, por que não aceitaram um plano voluntário, por que não fizeram a conciliação. O juiz ele vai poder nomear um administrador, e aqui foi bem pensado, né? É difícil que o juiz sozinho consiga fazer um plano compulsório, nós precisamos de um técnico para isso, que nos auxilie nessa tarefa, né? E que apresente esse plano de pagamento. Aqui eu deixei em vermelho esse detalhe previsto aqui, desde que isso não onere as partes, porque vejo aqui uma dificuldade prática, né? Os devedores, de fato, não podem ser onerados, até porque a maioria, eles são falidos, e a maioria vai ter, inclusive, a JG. E não onerar os credores com isso significa que esse ônus, o pagamento desse administrador, que não vai atuar de graça, vai ficar a cargo do tribunal. Então, seria mais um ônus para o tribunal, provavelmente sairia daquela rubrica de pagamento de peritos, mas a gente sabe que isso é bastante difícil, né? Então, acho que o ideal seria suprimir essa condição de não onerar as partes e fazer como nos processos, que é que a parte que não tem a JG, né, que pague essa despesa do administrador. Aqui, então, as regras do plano judicial compulsório, vai ser feita pelo juiz, também traz regras objetivas, ele tem que assegurar no mínimo o valor do principal devido, né, e corrigido pelos índices oficiais. Ele prevê a liquidação total da dívida em no máximo 5 anos. Tá? Também um prazo razoável. Agora, o que eu deixei em vermelho é justamente o que eu trago aqui para reflexão, e que eu acho que engessa o plano compulsório, engessa o juiz, né? Se exigir a primeira parcela devida no prazo de 180 dias. Às vezes pode ser que o próprio credor ele tenha interesse, seja flexível para que essa primeira parcela seja paga mais tarde, enfim. E o restante do saldo devido em parcelas mensais iguais e sucessivas. É muito comum a gente fazer acordo, inclusive, de que as parcelas não sejam sucessivas ou não sejam iguais, isso vai depender da análise caso a caso. Pode ser interessante que as parcelas não sejam iguais, não sejam sucessivas, isso vai depender da situação econômica que se vislumbra em cada processo, então acho que não é interessante para nenhuma das partes esse engessamento, né? E além disso, nós não podemos, a minha sugestão seria a supressão dessas exigências ali, que deixei em vermelho, mas além disso a gente não pode esquecer que o credor que fez acordo naquela primeira fase, ele tem que ser o primeiro a receber. Então, esse prazo, no prazo máximo de 180 dias, né, dificulta isso. Se eu fiz acordo com o credor, que é a última parcela no prazo de 180 dias, ou mais que isso, o credor que não conciliou, que vai receber pelo plano compulsório do juiz, ele não pode receber antes daquele que teve uma conduta colaborativa, que às vezes abriu mão
de parte do seu crédito, isso vai ter que ter muito cuidado e observado na segunda fase. Bom, e colegas, antes de encerrar, eu trouxe uma citação do filósofo coreano, Byung-Chul Han, mas antes de encerrar, eu gostaria de esclarecer que, bom, se já era necessário, né, se nós já estávamos com ferramentas obsoletas para esse fenômeno do superendividamento, né, tão presente hoje, uma sociedade de crédito democratizada, agora a falência, na verdade, que vai ocorrer em razão dos efeitos econômicos da pandemia, trazem ainda maior necessidade de que nós tenhamos um procedimento adequado para fazer frente a tantos casos que vão surgir de pessoas com mínimo existencial comprometido, né, e que torna inviável aí o pagamento das suas dívidas. Não é, claro, não é a panaceia, não traz solução para tudo, porque é lógico que um procedimento ele não vai dar emprego, ele não gera renda, né? Isso depende de política pública, é claro, mas ele dá um caminho, ele pode solucionar a situação de milhares de pessoas, né, que se encontrem nessa condição. Então, trago aqui esse trecho que foi citado aqui pelo filósofo, que é para a gente refletir, né, e repensar o que nós vamos fazer aí dessa crise, se ela vai servir para relativizar ou se ela vai servir para revalorizar princípios, né, que estão lá no CDC, mas especialmente revalorizar a dignidade aí da pessoa humana. Gostaria de ver com vocês, então, essa citação na entrevista, que eu acho muito bonita. Então, que nenhum vírus é capaz de fazer a revolução. O vírus nos isola, individualiza. Não gera nenhum sentimento coletivo forte. De alguma maneira, cada um se preocupa somente com sua própria sobrevivência. A solidariedade que consiste em guardar distâncias mútuas não é uma solidariedade que permite sonhar com uma sociedade diferente, mais pacífica, mais justa. Não podemos deixar a revolução nas mãos do vírus. Precisamos acreditar que após o vírus virá uma revolução humana. Somos nós, pessoas dotadas de razão, que precisamos repensar e restringir radicalmente o capitalismo destrutivo e nossa limitada e destrutiva mobilidade, para nos salvar, para salvar o clima e o nosso belo planeta. Então, com isso aí, eu encerro essas reflexões e fico depois disponível aí no fórum de debates da Infam. Muito obrigada pela atenção.